Olá pessoal, tudo bem? Olá meus amigos, meus alunos, tudo jóia com vocês? Aqui é o professor Jefferson. Estamos novamente com mais uma videoaula para tratar de problemas, dessa vez problemas do capítulo 26. Então a gente vai dar início à resolução de problemas aqui do capítulo 26, corrente e resistência. Tudo bem? E para iniciar a nossa lista de exercícios, iniciar a resolução desses exercícios, vamos começar com o problema número 1. Olha só a carinha do problema número 1. É sempre bom começar com o número 1, né? Para a gente ir ali aquecendo as nossas engrenagens, né? Então, como é que está aqui o texto número 1, né? É a seção de corrente elétrica. Logo a primeira parte lá da nossa aula, que nós definimos o que vem a ser uma corrente elétrica. Então, vamos ler o problema número 1. Durante os 4 minutos em que uma corrente de 5 amperes atravessa um fio, letra A, quantos coulombs, e letra B, quantos elétrons passam por uma seção reta do fio. Então, dois itens, né? A gente tem aqui, então, uma corrente elétrica, é dado a corrente elétrica do sistema, né? Aqui é a corrente elétrica. Ele fala que essa corrente elétrica, lá, os 4 minutos em que uma corrente elétrica de 5 amperes, né, atravessa um fio, né, quantos coulombs, né, tem que ver a carga, e o número de elétrons, quantos elétrons, o número de elétrons passa pela seção reta desse fio. Então a gente vai olhar esses dois itens aí para essa corrente elétrica durante esse tempo. Legal? Então vamos ver como é que a gente pode proceder com essa resolução, né? Com a resolução desse problema aí. Então esse é o problema número 1. E a gente tem então que a corrente, por definição, né, a carga por unidade de tempo, ou seja, carga por, né, Q sobre ΔT. Vamos pegar uma cor vermelha aqui para ajudar na hora de circular as letras, né? Então olha só, corrente elétrica Q sobre ΔT. Isso, né, a gente já viu lá na nossa videoaula. Q, então, a carga que passa, essa letra A, né? Lembra lá? Essa aqui é a letra A que nós estamos resolvendo. Né? Ele perde quantos coulombs, né? Então a gente pode inverter, né, da definição de corrente elétrica carga sobre tempo, né, numa determinada seção reta do fio. Beleza? Então a carga será, né? A carga aqui a gente pode calcular da seguinte forma: carga igual a corrente I vezes ΔT. Então a gente pode substituir os valores. A corrente é 5,0 coulombs por segundo, já escrevendo o ampere em termos de coulomb por segundo, porque ele vai querer depois exatamente a quantidade em coulombs, né? Letra A. Vezes o tempo, que é 4 minutos. 4 minutos a gente vai escrever como sendo 4 minutos. Minutos aqui, ó, 60 segundos. Então aqui, ó, a unidade de minuto. Perfeito? Então por isso que a gente escreveu ali os 60 segundos. Então cancelou aqui o segundo com o segundo para sobrar apenas a unidade de coulomb. Então a gente chega no final, no resultado, que é a quantidade de carga, né, vai ser 1,210 elevado a 3 coulombs. Beleza? E a letra B agora, como é que é a letra B? Ele quer o número de elétrons, né? Mas a gente sabe que a carga vai ser o número de elétrons vezes a carga elementar, né? Daqui a gente pode conseguir tirar o número de elétrons, né? Carga, a carga que a gente tem é sempre a quantização da carga, a gente escreve dessa forma, né? O número de portadores vezes a carga elementar. Maravilha? Então a gente pode inverter essa equação, né? E escrever o N, né? Então o N será, né, a carga dividido por E, simplesmente, né? A carga é aquela que nós encontramos, né? 1,210 elevado ao coulombs, né? Dividido pela carga elementar, que é 1,610 elevado a menos 19 coulombs. Então a gente vai encontrar um valor aí do N, né? Um número adimensional, né? A gente tem aqui que o nosso coulomb aqui cancela com esse coulomb de baixo, né? Os dois vão se cancelar. A gente vai ficar com o número adimensional, que é simplesmente 7,510 elevado a 21. É o número de elétrons aqui do nosso, né, que está passando ali em uma determinada seção reta
para dar essa corrente de 5 amperes. Passamos agora para o problema de número 2. O problema número 2 é um problema muito legal. O número 2 é aquele problema que você olha para ele e fala, nossa, que problema interessante, né? Muito curioso essa ideia aqui. Que é a seguinte, que vai acontecer muito em um circuito, né? Circuito vira e mexe acontece algo semelhante a isso aqui, né? Que é o acúmulo de cargas, né? Sempre você tem acúmulo de carga em alguma situação. E é o que está acontecendo aqui nesse problema número 2. Então vamos lá. A gente tem então uma esfera condutora isolada, tem 10 centímetros de raio, né? Então você tem uma esfera, 10 centímetros de raio para a esfera condutora, lembra lá? Uma esfera condutora isolada, né? Não é que ela é de material isolante, né? Ela é isolada, está isolada, né? Aí um fio, beleza? Leva até ela uma corrente de 1,000002 amperes. Outro fio retira dela uma corrente de 1,000000, né, amperes. Percebam aí que está entrando mais corrente do que saindo, justamente porque a gente tem aqui, ó, né, no final o número 2 aqui, que está ficando lá na nossa esfera. Beleza? Então vamos continuar com a leitura aqui. Quanto tempo é necessário para que o potencial da esfera aumente de 1000 volts? Então imagina lá, você tem uma esfera, está entrando corrente e está entrando mais do que está saindo. Vai chegar um ponto que a gente vai ter um aumento do potencial, né? E ele quer saber exatamente quanto tempo, né? Olha lá, está bem descrito aqui, quanto tempo, um ΔT, é necessário para que o potencial da esfera, né, aumente de 1000 volts, desculpa. Aumente aí de 1000 volts. Então vamos escrever essa situação, né? Vamos ilustrar essa situação aqui e ver como é que a gente pode resolver o problema. Então vamos lá, primeiro a gente vamos fazer esse é o problema número 2. Então a gente tem uma esfera, vamos desenhar a esfera bonitinha aqui, a esfera de raio é rão. Então tem um fio entrando, outro fio saindo. Então uma corrente I' que está entrando, uma corrente I, duas linhas que está saindo. O I' vale exatamente 1,0000002 amperes e está saindo a corrente duas linhas de 1,00000 amperes, né? Beleza? Então ele quer saber o ΔT, né? O intervalo de tempo para qual o negócio vai aumentar em 1000 volts na superfície. O potencial a gente sabe que ele vale 1000 volts, né? Ou seja, a gente quer saber o ΔT para quando na superfície, né? Se a gente pegar a superfície da esfera, na superfície aqui a gente vai ter ali um potencial de 1000 volts, né? Essa é a brincadeira do problema. Então vamos lá. O potencial a gente pode escrever na superfície como sendo Q sobre 4πε0 1 sobre E'. Esse E' ali é o E' do raio da esfera, né? É o raio da esfera. Beleza? Na superfície, é essa expressão aí que a gente tem. Na superfície da esfera. O I, que é a diferença entre a carga que está entrando e a carga que está saindo, vai ser o I, vai ser I' menos I, duas linhas. E a gente pode escrever isso aí como sendo a carga, né, líquida que está acumulando lá, né? Olha lá, a carga líquida acumulada lá na superfície da esfera, porque a esfera é condutora, então as cargas vão se acumular na superfície, né? No tempo, não? Então esse danadinho aqui, né? O I, que é igual a I' menos I duas linhas, vai ser a carga por unidade de tempo que está se acumulando lá na superfície da esfera condutora. Lembra? Condutora, então as cargas vão para sua superfície. E aí a gente pode escrever esse I, né, que é a diferença, como sendo a carga por unidade de tempo, né? Então você pensa lá, né? Está acumulando carga no tempo, né? Então a carga por unidade de tempo é a corrente que está acumulando ali. Beleza? A gente vai poder escrever isso da seguinte forma, então. Olha lá. O potencial V vai ser, então, eu simplesmente pego esse I aqui, né? Multiplico por ΔT, o ΔT passa multiplicando, então vai ser a carga do potencial quando ele se tornar o valor lá de 1000 volts.
Então vai ficar lá, o potencial vai ser I vezes ΔT, dividido por 4πε0, vezes E rão, né? E aí a gente quer saber o ΔT, isola o ΔT. O ΔT fica quieto aqui agora, né? Então eu vou pegar esse ΔT, o que está aqui embaixo passa multiplicando, e o I vai passar, né, dividindo para o outro lado. Então vamos ficar com a situação que é o seguinte, ΔT vai ser igual, né, ao potencial, que será 1000 volts, 4πε0 é rão, dividido pela corrente elétrica. O potencial é 1000 volts, 4π ε0 é 8,85, 10 a menos 12, tá lá, vezes a corrente, vezes o raio, que é 0,1, dividido pela corrente líquida lá, né, que é 0,0002, né, amperes. Aí a gente vai fazendo essa continha aqui, a gente vai encontrar então o seguinte valor, né, ΔT, esse tempo aí, será então 5,6 10 a menos 3 segundos. Então, nesse tempo aí, é que essa carga acumulada, né, vai chegar a um ponto que lá nós vamos ter então 1000 volts aqui na superfície da nossa esfera. Problema de número 11, minha gente. Bem, agora no problema número 11, a gente entra já nessa seção de densidade de corrente, né? O problema 11 trata exatamente daquela ideia nossa lá de densidade de corrente, corrente por unidade de área, né? Então, como é que é aqui esse problema envolvendo densidade de corrente? Então, a gente tem um módulo, tá lá, ó. Olha como é que é a leitura do problema, né? O módulo J da densidade de corrente em um certo fio cilíndrico, né, é dado por J igual a B vezes R, né? Então, B é uma constante e R, olha, ele vai falar agora, ó, R é a distância radial a partir do centro do fio em metros. E B é uma constante, né? Vale 2,10 a quinta amperes por metro cúbico. Então, esse B aí é ajustado justamente, né? Ficou estranho, mas ele é ajustado para que dê a unidade correta aí do J e também a unidade correta da corrente quando a gente nem resolveu o problema, né? Olha só, qual é a corrente, né, que passa em um anel concêntrico com o fio com 10 micrômetros de largura, situado a uma distância radial de 1,2, né, milímetros do centro do fio. Beleza? Então a gente tem um anel, né? Então, um anel no fio, ele quer saber exatamente qual é a corrente que passa exatamente nesse anel aí, qual a corrente que passa nesse anel, né? Concêntrico com o fio com 10 micrômetros de largura, então uma corrente pequenininha, né? Situado a uma distância radial de 1,2 milímetros do centro do fio. Então você tem um anelzinho lá, eu vou desenhar para você daqui a pouco para mostrar exatamente como é que é isso aí, né? Um anelzinho passa uma corrente lá, a gente vai resolver ela entendendo aí a densidade de corrente J nesse fio. Então vamos ver aqui, vamos desenhar essa situação, né? Então esse é o problema número 11. Como é que é a ideia então? A gente tem o J, que é a densidade de corrente, depende do R, da seguinte forma, é um B vezes R, né? Onde R é a distância radial. O B vale, como a gente já havia visto lá, 2,10 elevado à quinta, né, amperes por metro cúbico. E aqui é a ideia, né? Então a gente tem aqui o nosso anel, o anel está aqui, ó. Fora disso tudo é o fio, né? Tudo isso aqui é o fio. E aqui dentro a gente tem um anel, né? Um anel aqui de determinada espessura. Como um anel deve ser, né? Tem uma espessura, né? Tem uma espessura ΔR. A espessura do fio é ΔR. E está deslocado aí R', né? Olha, eu desenhei aqui. Está deslocado aí R' em relação à origem, que é aquele valor dado lá, né? Essa é a distância aí do nosso anel em relação ao centro. Tudo bem? Então, esse R' vai ser, né, essa distância aqui, eu separei aqui, ó, R' mais ΔR, né?
A espessura do fio, do anel, desculpa, é ΔR, de tal maneira que a distância ao centro é R', tá aqui. E aí, né, essa espessura a gente pode, essa distância maior aqui, né, a integral vai de R' até R' mais aqui, ó, o tamanho ΔR, a largura, a espessura, perdão, ΔR. Tá legal? Então, olha só como é que a gente pode esquematizar nossa solução para encontrar a corrente, né? O dA, né, que é o elemento infinitesimal de corrente, a gente pode escrever como sendo 2πr dr. Beleza? 2πr dr, que seria nosso elemento infinitesimal de área. Desculpa, eu falei errado, né? O elemento infinitesimal de área aqui, ó. Se a gente pegar, né, 2πr, ó, olha lá, esse tanto aqui, né? Vezes o dr seria um pedacinho aqui de largura, a qual a gente pode compor o nosso elemento infinitesimal de área, não de corrente, desculpa, viu? De área. Tá legal? A corrente a gente pode escrever por definição, que é a integral de JdA, né? Integral de JdA. É a nossa, como a gente calcula a corrente. A gente substitui o J, essa integral vai desde R' até o R' mais ΔR, né? Onde o anel começa, a espessura dele começa, é onde a espessura termina. Tudo bem? Então isso vai ficar na integral de B vezes R, desde R' até R' mais ΔR, vezes o dA, o infinitésimo de área, que é 2πr dr, e aí basta a gente resolver essa integral, né? Então você vai ficar, o I então vai ser igual, né? 2π sai para fora, vezes o B também, né? Essas duas constantes aqui saem para fora da nossa integral. Integral de R' até R' mais ΔR. R'zinho quadrado, faltou um R' aqui, né? R' mais ΔR. Do R'zinho quadrado, dr, né? Basta a gente resolver essa integral, uma integral muito simples, né? Então vai ficar 2π vezes B, R ao cubo sobre 3, indo desde R', que é 1,2, já coloca no valor, 10 elevado a menos 3, até o R' mais ΔR, que é 1,2, 10 elevado a menos 3, mais, né, o ΔR, que é 10 elevado a menos 6. Não coloquei unidade de metro, né? Então, resolvendo, vai ficar com 2π vezes 2, 10 a quinta, que é o B, já colocando o valor do B aqui, né? O valor do B a gente já vai introduzir, ampere por metro ao cubo, 1,2, 10 elevado a menos 3, mais, né, 10 elevado, vezes 10 elevado a menos 6 ao cubo, dividido por 3, aqui tem que lembrar. Aí a parte de baixo, né, menos 1,2, 10 elevado a menos 3, também elevado ao cubo, fecha. E aí a gente pode fazer essa continha aqui embaixo na calculadora, não tem necessidade da gente desenvolver mais essa conta, né? Não é necessário, do jeito que está aqui, dá para saber exatamente onde fazer a conta, né? Agora conta numérica mesmo, para ser feita. Aí é interessante observar que aqui sai, eu não coloquei a unidade, mas aqui vai sair metro ao cubo, e do outro lado aqui metro ao cubo também. Esses 2 metros ao cubo vão cancelar, né, com esse metro de cá, para dar a unidade correta, que é o nosso ampere. Maravilha? Então essa é a análise dimensional necessária de ser observada, né? Então a corrente elétrica será, então, no final das contas, o I igual a 18 microamperes, a nossa corrente elétrica, 18 microamperes. Certo? E aí vamos fazer o 12 na sequência também, vou colocar o 12 para vocês, para a gente acompanhar. Tudo bem? Então, olha só, vamos partir para o número 12 agora. Então, gente, o número 12 é esse aí, problema muito semelhante ao 11, né? Sempre esses problemas parecidos, eles vão se agrupando, né, na lista, né? Para ficar mais fácil didaticamente para a gente resolver e entender a lógica deles. Então, o 12 fala o seguinte: o módulo J da densidade de corrente em um certo fio, olha lá, o texto é até parecido com o 11, né? Um fio cilíndrico de raio R igual a 2 milímetros é dado por J igual a 3, 10 a 8, Rzinho ali, ó, ao quadrado.
com o J em amperes por metro quadrado e a distância radial R' em metros. Aí ele pergunta qual é a corrente que passa em um anel concêntrico com o fio de raio interno 0,9 errão e raio externo errão, né? Raio interno 0,9 e raio externo errão, ou seja, vai lá do 0,9 errão até o final, né? Então tá lá na borda o nosso anel, né? Ele pega em 0,9 errão e vai até o errão, né? Então é uma situação semelhante ao problema anterior, né? E a gente nem precisa fazer um desenho porque dá para entender. Você tem ali o raio do fio, né? A distância radial do fio, que é 2 milímetros. Então o anel que a gente tem que considerar então é 0,9 desse valor até esse valor para resolver a integral que a gente resolveu idêntico ali ao problema número 11. Então, como é que é a situação? O problema 12, quando a gente coloca aqui, o errão, né, que é o raio do fio, né, é 2,10 a menos 3 metros. O J, então, vale 3,10 ali a oitava, R quadrado, né, já colocando o valor aqui de tudo certinho, bonitinho, lembrando que a unidade lá, o ampere por metro cúbico que ele falou, né. Aí o I, então, a gente já pode escrever em termos da integral, né? O I será, né? Integral de 0,9 errão até o valor do errão, né? 0,9 errão até errão. De 3,10 a oitava, R quadrado. E a gente já pode colocar o valor do dA. O dA é o mesmo do outro caso, que é 2πr, esse que é o valor do dA. O dA, que é o infinitésimo de área, não confundam com o infinitésimo aí de corrente, né? Então, 2πr/dr, tá legal? É o infinitésimo de um anelzinho, né? Tá legal? 2πr/dr. Isso aí vai dar pra gente dar um valor que é o seguinte, esse danadinho aqui, né? A gente multiplica ele pelo 2, aqui dá um 6, então já passa para fora da integral, dá 6,10 elevado a 8, π, já aparece o π lá, indo desde 0,9 errão até errão. E o que sobrou lá, né? R ao cubo dr. Resolvendo essa integral, vamos ficar com 6,10 a 8 vezes o π, vezes, né, o R a quarta, dividido por 4. Indo desde 0,9 errão até o valor do raio do fio, né? Então aí a gente vai ter então o seguinte, isso vai ser igual, né? 6,10 elevado a 8. E a gente passa os valores, né? Vezes π, dividido por 4, multiplicado pelos valores do limite superior, que é errão a quarta, menos 0,9 errão a quarta também. Tá legal? Então já coloquei aqui o 0,9 a quarta e o errão aqui a quarta. Então você vai dar um valor 6,10 a oitava, π vezes o errão, a gente fatora o errão, pode colocar ele para fora, né? Divide por 4, que multiplica lá 1 menos 0,9 elevado a quarta. Só para ver se chega num resultado um pouco mais compacto, né? Então o resultado final vai ser o seguinte, né? A corrente será, né, calculando esses valores, 2,6 miliamperes é o resultado, né, da corrente ali do nosso fio, naquela parte ali. Se a gente tem o fio, né? Temos o fio aqui olhando na perspectiva interna. Então a gente tem aqui 0,9 a parte de fora, né? 0,9 errão até o valor do errão como um todo. Então essa era a ideia de calcular a corrente nessa faixa aqui, né? Essa é a ideia desse problema. Certo, gente? Então vamos para frente, vamos para a próxima sessão, resolver um outro problema da próxima sessão. Gente, problema 16 agora, dessa sessão de resistência e resistividade. Então, nós vamos trabalhar muito com aquela expressão lá que envolve resistência e resistividade. Como é que é a leitura desse problema número 16? Então, vamos lá. Um fio
Sempre um fio, você lembra lá, 4 metros de comprimento e 6 milímetros de diâmetro, tem uma resistência de 15 miliohms, certo? Então, é uma leitura bem interessante, né? Um fio, né, que tem 4 metros de comprimento, 6 milímetros de diâmetro, né? Já veio você que vamos relacionar, né? Aquela expressão lá da resistividade e a resistência, né? Aí ele fala que uma diferença de potencial de exatamente 23 volts é aplicada às extremidades do fio, né? Então você tem uma diferença de potencial de 23 volts aplicada às extremidades desse fio. Letra A, qual é a corrente no fio? Não, qual é a corrente no fio? E letra B, qual é o modo da densidade de corrente? E letra C, calcule a resistividade do material do fio. E letra D, indique o material com o auxílio da tabela 26.1. Então tá a tabelinha lá, na 26.1, ele indica lá as resistividades, né, dos materiais e que tipo de material é esse. Então vamos tentar resolver esse problema 16, né? Então olha lá, problema 16, 6. Nós temos nosso fio, podemos desenhá-lo aqui, certo? Esse fio ele tem um comprimento, né, um comprimento L, que foi dado, que é 4 metros. Tem então ali um D, né, que é 6 milímetros. Aí o R, que é a resistência, né, a resistência nossa, Rão é 15 miliohms, beleza? E a gente tem uma relação que é o seguinte, que foi dado, né, que a diferença de potencial nas extremidades é 23 volts. Ele pergunta, letra A, olha só, a gente pode relacionar a diferença de potencial com a corrente da seguinte forma, né? R aqui, ó, Rão igual a, diferença de potencial V igual a Rão vezes I, beleza? Rão vezes I é a relação entre diferença de potencial, a resistência e a corrente. Aí ele quer saber na letra A, né, qual a corrente no fio, né? Então, se foi dado lá a resistência, né? Foi dada a resistência, foi dada a diferença de potencial, tá fácil para a gente encontrar o I. O I, então, vai ser V sobre R. Tudo bem? Então, vai ser 23 dividido pela, né, a resistência que é 15 miliohms, 10 a menos 3, né? A gente tira aí o valor da corrente I, que vai dar exatamente 1,53 kA. Beleza? Aí ele quer saber na letra B qual o módulo, né, da densidade de corrente. Qual o módulo da densidade de corrente? A gente sabe que o J é simplesmente I dividido pela área, né? I pela área é a densidade de corrente. O I, a área a gente pode escrever como sendo π vezes R ao quadrado. Mas o R não foi dado, mas foi dado quem? Foi dado o D, né? O R aí do fio vai ser simplesmente o diâmetro dividido por 2. Então é π vezes o diâmetro por 2 elevado ao quadrado. Beleza? Aí a gente pode escrever a corrente que foi encontrada, é 1,5310 10 ao cubo, né, de ampere, 1,53 kA, dividido por π vezes o D que foi dado, que é 6 milímetros, mas o 6 a gente já divide aqui por 2, né? Se divide por 2 dá o 3 milímetros, 3, 10 a menos 3 metros, né? Elevado ao quadrado. E a gente encontra a densidade de corrente J em unidades de ampere por metro quadrado, né? Que é 5,41 10 a 7 amperes por metro quadrado. Aí a letra C ele está pedindo exatamente para a gente calcular a resistividade do material. E a gente vai pegar aquela expressãozinha, né, que relaciona a resistência e vai ser igual a ρ, que é a resistividade, L sobre a área. Beleza? E a gente pode encontrar aqui a resistividade, isola a resistividade. Então pega a área, passa multiplicando e o comprimento do fio passa aqui dividindo. Então a gente vai ficar com ρ igual a Rão vezes a área dividido por L, né? A resistência é 15 10 a menos 3 ohms, que é 15 miliohms, vezes o L, vezes a área, vezes a área que é π vezes 9, 10 a menos 6, né, metros quadrados.
A gente vai fazendo a conta aqui somente da área, beleza? Somente da área. Vai dar 3, vai dar o raio lá, né? 3 milímetros, né? Vai dar o raio 3 milímetros, a gente já eleva esse aqui ao quadrado, 9, 10 a menos 6 metros quadrados. Divide pelo comprimento, que é 4 metros. O metro quadrado cancela ali com 1 metro, né? Para a gente encontrar a resistividade. Resistividade do material, então, vai ser exatamente esse valor de 10,6, 10 elevado a menos 8, né? Ohms vezes metro. Aí na letra D, pede para a gente identificar o material, né? Observando a tabela ali, ó, 26,1. Então a gente vai lá e identifica o material, né? 10,6, 10 a menos 8 ohms vezes metro. Isso equivale ao nosso material lá, que é a platina. Tá legal? Então identificamos lá a platina. Continuando nossa lista, pessoal, vamos resolver agora um probleminha da última seção, que é a seção de potência em circuitos elétricos, né? Então vamos ver como é que é esse problema 38 dessa seção. O primeiro problema dessa seção, né? Então você tem um enunciado que é o seguinte: um estudante, né, manteve um rádio de 9 volts, 7 watts, ligado no volume máximo, né, das 9 horas da noite às 2 horas da madrugada. Então, um tempo razoável aí ligado, né? Qual foi a carga que atravessou o rádio? A ideia, então, é o seguinte: você tem um rádio ligado, ele tem essa potência dissipada aí, né? Essa potência aí, essa diferença de potencial envolvida. E aí, esse negócio fica ligado nesse intervalo de tempo. O que acontece? Nesse intervalo de tempo vai passar uma determinada quantidade de carga pelo rádio, né? Para que o rádio funcione, claro. E ele quer saber exatamente qual é essa carga que passou pelo rádio, né? Saiu ali da tomada e passou pelo rádio. Então vamos ver como é que a gente resolve esse probleminha aí. Então olha lá, esse é o problema de número 38. Então a gente tem a diferença potencial das extremidades, né, que é 9 volts, né, do rádio. E a potência foi dada, que vale 7 watts, né? E ele quer saber exatamente aqui qual é a carga que passa pelo rádio. Para 9 horas, a gente tem, então, até as 2 horas da madrugada, né? Se a gente pega lá das 9 horas até as 2 horas da madrugada, a gente tem esse intervalo de tempo, então, de 5 horas, né? 5 horas a gente pode passar para segundos. Então, hora aqui é 60, aqui, ó, os 60 aqui minutos. E minutos a gente pode escrever como sendo 60 segundos. A gente multiplica todo mundo, né? A gente tem, então, o tempo em segundos, que é 1,810 elevado à quarta segundos. A potência, a gente pode escrever como sendo V vezes I, né? A potência do nosso dispositivo é V vezes I. Lá no ensino médio, eu lembro do professor falar que era PUI, né? P igual a U vezes I, né? Então, nesse caso nosso aqui, né? P igual a V vezes I, né? Simplesmente uma maneira de lembrar dessa expressão. E a carga, não vamos poder perder uma carga. A corrente, vamos escrever como sendo a carga por unidade de tempo, ou seja, por intervalo ΔT de tempo, que é aquele tempo que o rádio ficou ligado. Então, a gente pode eliminar aqui a carga, né? Isolar ela, o ΔT passa para o outro lado multiplicando e a diferença potencial passa dividindo. Então, nós vamos ficar com a carga é igual a P vezes ΔT dividido pela diferença potencial V. Isso aí dá para a gente os 7 joules por segundo, que é o watt. Lembra lá, o watt aqui, ó, é o joule por segundo. Beleza? Vezes o ΔT, que é 1,810 a quarta segundos. Dividido também pela diferença potencial, que é joule por coulomb, né? Lembra lá como é que a gente definiu a diferença potencial em termos da
né, do trabalho, né, joule por Coulomb. Ele pegava o trabalho, dividia pela carga e tinha a diferença potencial, né? Então isso aí para a gente é a unidade de volt, né? Joule por Coulomb é o volt, que é a diferença potencial. O joule vai cancelar aqui, né, com o joule. O segundo vai cancelar também. Segundo cancela com segundo, para dar a unidade correta, né? Então a carga vai ficar finalmente escrita como sendo 1,4 10 elevado à quarta Coulomb, né? Uma quantidade considerável aí de carga que passou pelo nosso radinho ali funcionando. Certo, gente? Um grande abraço a vocês, espero que tenham gostado da nossa videoaula. Vamos resolver, né, a lista de exercícios e preparar para o nosso questionário, para a nossa avaliação. Um abraço a vocês, muita saúde para todos, tudo de bom para vocês. Até mais.